Vamos começar aqui com uma informação que eu considero bem positiva. O Cruzeiro, ele joga na quarta-feira diante da equipe do Fluminense, 9h30 da noite, Mineirão, tendo aí a volta do Matheus Pereira, tendo o Arthur Gomes também muito provavelmente relacionado, voltou a treinar com o grupo, e também liberados para os treinos com todo o grupo, o jovem volante Josefer e o meia Matheus Vital. Vamos acompanhar o que será definido nesta terça-feira, no último treinamento, e também a expectativa quanto à lista dos relacionados, para aguardar o que fará o técnico Fernando Seabra neste compromisso. Ele que ainda não terá o Álvaro Barreal, mas eu vou passar uma informação importante que eu apurei sobre o Barreal. Ontem, todo mundo acompanhou, tem até aí a entrevista cortada, o Lucas Romero falou que jogou no sacrifício, hein? Então vamos acompanhar também esse tratamento do Lucas Romero, tratamento intensivo, para que ele tenha condição de jogo na quarta-feira diante da equipe do Fluminense. Sobre Álvaro Barreal. Na semana passada, o Cruzeiro divulgou uma entorse no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, e desde então o Barreal fazendo tratamento intensivo. Qual que é a boa notícia que eu apurei? Para quarta-feira ele está fora. Para o final de semana, já não sei. Eu acho que ainda não deve voltar, mas talvez na outra semana o Barreal já esteja à disposição, hein? Então pode ser uma recuperação muito positiva do Barreal. Claro que o Cruzeiro não trabalha com prazo, mas a informação que eu tenho é que o atleta está muito bem, melhorando muito bem do quadro de dor no local, e por isso o retorno não vai demorar. Claro que ele vai precisar passar por alguns testes, mas hoje a evolução clínica do Barreal é muito satisfatória. Vamos acompanhar também essa questão, porque aí seria uma baita notícia perdendo o Barreal por pouquíssimos jogos. Mesmo que fique fora quarta, está fora. Mesmo que fique fora no final de semana, voltando na outra semana já seria uma ótima notícia para o técnico Fernando Seabra. Hoje todo mundo acompanhou aí. O Santos emitiu uma nota falando sobre a situação do Caio Jorge, que o Santos tinha preferência, que notificou o Cruzeiro, que notificou a Juventus sobre a negociação envolvendo o atacante Caio Jorge, que aguarda a manifestação das partes para a apresentação de eventual demanda à FIFA. Está dizendo que em nenhum momento o Santos foi comunicado sobre as informações da transação ou consultado sobre o interesse em readquirir o jogador. Aí, o Cruzeiro emitiu uma nota, dizendo o seguinte: o Cruzeiro informa que não tem conhecimento e não é parte envolvida no contrato firmado entre Santos e Juventus, na negociação dos dois clubes para a transferência do atleta Caio Jorge em 2021. Desta forma, o Cruzeiro não possui legitimidade para figurar na relação contratual havida entre as partes e está seguro que não pode ser envolvido nessa discussão, que diz respeito exclusivamente aos clubes em questão. Tá aí a nota do Cruzeiro, e se a gente for analisar mesmo, o Cruzeiro comprou, o Cruzeiro não tem obrigação nenhuma de saber sobre cláusula contratual entre clube que vendeu, formador e clube que comprou. Então o Cruzeiro só está comprando, vai pagar e pronto, e acabou, mas está aí o registro da nota oficial do Cruzeiro. Outra informação importante, todo mundo lembra do Aquiles, né? Um jovem que está lá no Paranavaí, o clube do Gustavo Lima. Inclusive o Gustavo Lima esteve lá em Paranavaí com o Adriano Espadoto, que é o agente do Aquiles, o estádio lotado, e o time do Gustavo Lima venceu e está na liderança lá da segunda divisão do Paranaense, o Paranavaí, que tem o Aquiles, que foi alvo aí de uma disputa entre grandes clubes do futebol brasileiro. E aí, o Cruzeiro venceu a concorrência e o Aquiles vai assinar o contrato em breve. A informação que eu tenho é que o atleta veio a Belo Horizonte já para assinar este compromisso com o Cruzeiro. O Cruzeiro aí vencendo a concorrência, graças também a uma ótima relação do Gustavo Lima com o Pedro Lourenço. Então, foi um pedido, até pelo que eu apurei, do Gustavo Lima, para que o Cruzeiro tivesse a preferência
e aí o Cruzeiro leva o atleta, o jovem Aquiles, 16 anos apenas, ele é de 2008, é uma das promessas aí do futebol brasileiro e eu vou postar, se não hoje, amanhã, um vídeo de lances deste garoto, no último jogo inclusive, chama a atenção realmente, muito habilidoso e parece ser uma grande promessa que o Cruzeiro conquista então e ele já em Belo Horizonte para assinar o contrato com o Cruzeiro, vem em definitivo, o Cruzeiro terá a maior parte dos direitos econômicos, o Paranavaí vai manter uma parte e o Aquiles, então, do empresário Adriano Espadoto, vindo para a equipe do Cruzeiro. Deixa eu falar antes aqui de comentar sobre Matheus Pereira e Dudu. Eu tenho que dar um recado sobre o que acontece. O Cruzeiro, ele tá aí no mercado e muita coisa vai passar a aparecer, esse nome aqui, outro ali, muita gente falando, muita gente comentando sobre vários assuntos e às vezes aparece determinado nome e o mercado tá agitado, né? Então, por exemplo, os grandes nomes, às vezes muitos empresários vão acabar ligando isso ao Cruzeiro. E o Cruzeiro trabalha de uma forma que não vai ficar desmentindo essas coisas todas. Por exemplo, a situação do Gabigol, o último contato que eu tive com o staff do atleta, ele manteve a posição. O Cruzeiro, obviamente, o Gabigol abrindo negociação, o Cruzeiro tem interesse, mas o staff não pensa neste momento em abrir negociação com ninguém, porque o Gabigol quer reconquistar o espaço no Flamengo, teve toda aquela polêmica, então, se tiver uma sinalização positiva, aí sim o Cruzeiro vai estudar as condições. E um outro detalhe é o julgamento do Gabigol, a punição do doping lá, de tudo aquilo que aconteceu, isso vai ainda ser definido, o julgamento foi adiado e todo mundo aguarda essa questão. Matheus Pereira, oficializado, e aí Cruzeiro comprou o jogador, o Al Hilal também oficializou, Matheus Pereira assinou o contrato e agora tá tudo certo. Fim dessa história e o MP tá mais do que garantido no Cruzeiro, hein? E bora lá comprar ingresso, que quarta-feira tem o MP de volta, o contrato assinado até junho de 2026, e aí tem opção de permanecer por mais tempo, claro, mediante a uma negociação, o MP feliz da vida com esta permanência em definitivo no Cruzeiro. Sobre o Dudu, galera, a notícia é importante, ele se manifestou e o Cruzeiro também. O Dudu vai ficar no Palmeiras. Mesmo com tudo que aconteceu, a Leila chutou o balde e o Dudu disse o seguinte: foram dias intensos, bem angustiantes e resolvi me pronunciar somente após pensar muito e conversar bastante com a minha família. Realmente recebi uma proposta muito boa e fiquei balançado. Talvez eu nunca mais receba uma oportunidade como essa. Tenho 32 anos e me ofereceram 4 anos de contrato. O Cruzeiro é um clube que tem um enorme carinho e agradeço demais pelo reconhecimento. Mas sinto que, neste momento, ainda não é a hora de sair e de encerrar o meu ciclo no Palmeiras. Sinto que posso seguir construindo a minha história aqui. Foram dias muito tristes e difíceis. Sofri duras críticas, mas eu sei o que está no meu coração e o quanto respeito essa instituição. E o Cruzeiro emitiu uma nota dizendo o seguinte: mediante os fatos que se tornaram públicos nos últimos dias após o anúncio de acordo entre Cruzeiro, Palmeiras e Dudu, o Clube Celeste se dirige à sua torcida para informar que retirou oficialmente a proposta ao atacante e à equipe paulista. O Cruzeiro encara este assunto como encerrado, pois tem a obrigação de contar em seu elenco com atletas de palavra, compromissados, leais e que verdadeiramente queiram estar no Cruzeiro. Está encerrado então o assunto Dudu. Foram várias conversas ao longo desta segunda-feira e o Dudu
mesmo chutado pela Leila, presidente do Palmeiras, ele vai continuar lá no Alviverde até o final do contrato dele, dezembro de 2025. Santos querendo dar o chapéu aí no Cruzeiro, referente ao Caio Jorge, alegando coisas de contrato de 2021. Cruzeiro não tem nada a ver com isso, né? Tem nada a ver com essa história. Então, provavelmente o Caio Jorge vai chegar normalmente, sem problema nenhum aí. Coisa do Santos vai ser direto com a Juventus mesmo. O Cruzeiro não tem nada a ver com isso. E Matheus Pereira assinou. Todo mundo estava aí aguardando. Deu tudo certo, assinou. É até o final de... Não, até o meio de 2026, né? E tem 2 anos aí pela frente ainda. Vamos ver como vai ser esses próximos 2 anos. Espero que ele jogue muito como tá jogando, como tem jogado, né? Nos últimos dias, nos últimos tempos aí. Ele que tem carregado o Cruzeiro, né? Essa é a verdade. Agora quanto ao Dudu, lastimável, né? Dudu se queimou tanto com o Palmeiras quanto com o Cruzeiro. No post aí que o Samuel falou aí do Dudu, tem muita gente embaixo lá passando pano pra ele, falando que sabia que ele não ia sair, que ele não podia fazer isso com a torcida, não sei o que. Então provavelmente a torcida já passou pano pra ele, né? Agora resta saber como é que vai ser o Abel Ferreira, né? E a presidente aí também, a Leila. Como é que vai ser essa relação deles aí, porque a situação ficou bem abalada, principalmente depois da declaração aí que a Leila fez, né, por volta ali da hora do almoço, que deu uma queimada boa aí com o Palmeiras, né? E com o Cruzeiro também já tá queimado, né? A torcida do Cruzeiro não quer ele mais, nem depois, né? Não queria. Parte da torcida já não queria agora. E agora nem quer mais. Nem agora, nem depois. Então, queimou com as duas torcidas. Foi moleque, né? Parece que voltou às origens de 17 anos ali, 18 anos. Enfim. Mas é isso. Cruzeiro ainda segue no mercado aí, mesmo do Dudu não vindo. O Cruzeiro provavelmente vai continuar agressivo e provavelmente vai trazer gente aí no patamar do Dudu pra cima aí. Ou próximo disso, né? Principalmente porque o contrato era muito favorável e muito bom pro Dudu. Era muito dinheiro, muita grana. E a gente nem sabia o que ia acontecer, se o Dudu ia jogar bem. 32 anos já, voltando de uma contusão grave. A gente não sabe o que ia acontecer, se ele ia jogar bem ou não. Então, pro Dudu, era muito bom. Pro Cruzeiro, não era bom não. Então, com esse dinheiro aí, dá pra trazer alguém à altura. Quem sabe aí um cara num padrão bem elevado aí. Mas então é isso, galera. Um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo.